Olá, segundo ano A e B. Antes da gente dar continuidade com o reino, as explicações que há ainda relativo ao reino protista com as algas, a gente já viu no caso a explicação dos protozoários, exercícios sobre os mesmos e também sobre os mesmos as protooses. O que são protooses? Doenças causadas por protozoários. Então agora a gente vai fazer essa correção aqui deixa eu olhar, eu tô olhando aqui para o lado porque o exercício está em tela do computador, tá? Então eu vou estar alternando, olhar para a tela e olhando para vocês. Então tem aqui 7 questões, certo? Eu iria colocar só 5, mas se eu colocasse 5 diante de tantas protooses que tem, ficaria muito a desejar o conhecimento de vocês, ok? Então, para não ficar também tão extensivo o vídeo, tão cansativo, eu vou ser objetiva, eu vou logo para as questões, eu vou logo para a resposta. Agora, se eu ver que há necessidade de acrescentar algo, aí eu acrescento para vocês, tá legal? Então, vamos lá. A primeira questão fala aí, ó, o Trypanosoma cruzi, ou pode-se dizer Trypanosoma cruzi, é o protozoário causador de Chagas, ou da doença de Chagas. A relação entre a doença e o protozoário foi descoberta por Carlos Chagas, que até ficou Chagas aí, né? Vou até fazer essa correção aqui, viu, gente? Corrijam aí no de vocês, é Chagas. Ok? Eita, e agora deu uma pane aqui no meu computador. Deixa eu voltar aqui, ó. Misericórdia. Só um rapidinho aqui, viu, gente? Pronto, consegui aqui consertar. Então, por Chagas, no caso Carlos Chagas, ao investigar a presença do protozoário de indivíduos que moravam em casas infestadas por barbeiro. A principal forma de transmissão da doença ou seja, como é que principalmente adquire-se essa protoose, essa doença de Chagas, popularmente chamada, certo? Aí, vamos logo para a resposta, certo? Antes, só para frisar, quem transmite é um inseto barbeiro que vai conter, popularmente chamado, certo? Que vai conter o protozoário dentro dele e que, ao picar, sugar o sangue da pessoa, no orifício onde ele pica, geralmente na região da barba, onde tem barba no homem, mas pode ser em outro local também, aí a fezes pode entrar por esse orifício contendo o protozoário, ok? Então, a alternativa seria a letra C de casa. Então, as formas em que uma pessoa pode ser infectada por esse protozoário é pelo vetor, ou seja, pelo inseto, o barbeiro, que é o chamado vetor. Seguida, outra opção em que a pessoa pode adquirir pela transfusão de sangue, ou seja, uma pessoa que tem no seu sangue o protozoário, doar sangue para outra e naquele sangue conter o protozoário. E menos frequentemente através do transplante de órgão, ou seja, uma pessoa adquire um órgão de outra que estava com necessidade, mas junto com aquele órgão vem o protozoário, ok? Então essas são as formas em que uma pessoa pode adquirir essa doença chamada doença de Chagas, mas geralmente é mais pela picada do barbeiro, que é chamado vetor, ok? Então, primeira questão, resposta, letra C de casa. Alguma dúvida que vocês ficarem a respeito, podem me recorrer no privado que a gente tenta esclarecer, tá bom? Então, segunda questão. Uma determinada moléstia, ou seja, doença, que pode causar lesões nas mucosas, ou seja, nas peles finas, no caso da boca, do nariz, pele e cartilagens, é transmitida por um artrópode e causada por um protozoário flagelado, ou seja, que tem flagelo como meio de locomoção. Os nomes da doença, do artrópode transmissor e agente causador são, respectivamente, mucosas, pele, cartilagem. Aí a gente vai para quem? Leishmania brasiliense, o mosquito flebótomo e a úlcera de Bauru. No caso, é a letra B de bola, certo? Então, a resposta aí é B de bola, úlcera de Bauru, porque dá justamente essas ulcerações na pele, na mucosa, nas cartilagens. Quem transmite realmente é um mosquito que contém o protozoário e a doença é a Leishmania
e o mosquito, ai meu Deus, quase que não sai, e o protozoário é o Leishmania brasiliense, certo? Então tá aí o nome da doença, o nome do vetor, ou seja, o mosquito flebótomo, e o protozoário, no caso, letra B de bola, ok? Terceira questão. Com relação aos protozoários que afetam a população brasileira, assinale as alternativas corretas e some os números antes de cada afirmação, ou seja, o resultado mesmo, o que a gente vai ter como resposta, vai ser o somatório das afirmações aí que estão corretas, certo? Tem um número antes, então a gente vai somar esse número e o somatório desses números antes é que vai ser a resposta da questão. Então vamos lá. A doença de Chagas, nome adotado em homenagem ao pesquisador Carlos Chagas, é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Correto. Então, de somatório a gente já tem aí. A amebíase, ou disenteria amebiana, e a giardíase são causadas, respectivamente, pela entamoeba histolítica e pela giardia lamblia, sendo a transmissão para o ser humano de ambas as doenças causada pela ingestão de água e alimentos contaminados por cistos desses protozoários. Correto, tanto com relação à amebíase como com relação à giardia lamblia. Então já temos mais dois pontos. A primeira afirmação está correta e a segunda. Então a gente já tem 3 pontos como somatório. Quarta, a Leishmania tegumentar americana, conhecida como calazar, é causada pelo protozoário Leishmania chagas, nada disso. Aí já está misturando aí um tipo de protozoário com o outro, o de Chagas com o outro Leishmania. Então tá errada essa daí, viu? Não é a 4. A 4 não vai somar. A malária é causada pelo protozoário do gênero Plasmodium, do qual existem 3 espécies encontradas no Brasil: Plasmodium vivax, Plasmodium malaria e Plasmodium falciparum. Correto. Tá correta aí. Então, aí a gente já tem a 1 certo, a 02 e a 08 para somar. Vamos para a próxima. A transmissão da toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, é realizada por um mosquito do gênero Anopheles. Não é. Já vou parando aí. Toxoplasmose não é transmitida por mosquito. A toxoplasmose ou é por alimentos, ou pelo, ou urina ou fezes, principalmente de gato. Pode ser cachorro, pode, mas o principal, o transmissor é o gato. Então, não é essa daí, 16. Vamos para 32. A malária é transmitida pelo mosquito do gênero Lutisomia, denominado popularmente mosquito palha, não. Não é esse mosquito não, viu, gente? Então, tá errado essa aí, a 32 também. Então, corretas é a 01, 02 e 08. O somatório dá 11. Então, a resposta vai ser, além de colocar um Vzinho aí como verdadeiro na 01, 02 e 08, o somatório delas vai dar 11 como resposta desta questão. Ok? Vamos para a quarta questão. A doença humana conhecida popularmente como calazar, que é a doença que o ser humano adquire pela mordida do cachorro infectado, certo? Por esse protozoário, é ilustrado abaixo, causada por um protozoário, como eu acabei de falar. Se bem que esse cachorro aqui tá mais para um rato gigante, né? Não tá muito parecido com um cachorro, não. A minha menina até riu agora. Mas assim, esse cachorro aqui tá muito feio. Mas é para mostrar dentro do ciclo de infecção que é o cachorro contaminado pelo protozoário que, ao morder o homem, vai transmitir na mordedura o protozoário para o ser humano e assim ele vai desenvolver a doença chamada calazar para essa pessoa. Existem até programas no governo, aliás, nos municípios, pelos postos de saúde do município, que vacina os cães de rua para evitar, no caso, que esses cães possam vir a morder as pessoas e transmitir essa doença, certo? Então, vamos lá. Então, a resposta daí é a Leishmania, certo? Leishmania aí é o tipo de
como está a pergunta aí, a doença humana, conhecida popularmente por calazar, ilustrada, é causada... Sim, o protozoário é a leishmania, que está aí, a letra C de casa, ok? Quinta questão. A leishmaniose, ou também chamada de úlcera de Bauru, e a trypanossomiase, que é a doença também chamada de Chagas, são parasitoses cujos vetores são, respectivamente, o mosquito palha e o barbeiro. O barbeiro já foi falado. E o mosquito palha está aí também, e vocês podem, com a ilustração, visualizar os dois, mais ou menos como eles são. A leishmaniose e a trypanossomiase, ou doença de Chagas, são causadas por protistas flagelados, ou seja, são causadas por protozoários que têm como meio de locomoção os flagelos. Então, a alternativa será a letra B de bola. Quem colocou outra alternativa, preste atenção aí no que foi dito. Os dois são causados por protozoários através da picada desses mosquitos que vai transmitir esse protozoário, que são protozoários flagelados, ou seja, que tem como meio de locomoção os flagelos. Sexta questão. Um grupo internacional de cientistas achou um modo de tapar o nariz do mosquito gênero Anopheles. As aspas são necessárias porque o inseto fareja suas vítimas usando as antenas. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiros pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta, possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o inseto. Aí dá os dados aí dessa informação. Se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos, pode ajudar a combater algumas doenças no Brasil, como, por exemplo, ou seja, além desse inseto Anopheles, pode também, se der certo, causar também, o controle desses outros insetos, que causa, letra C, doença de Chagas, dengue, febre amarela e leishmaniose, ou seja, não só o do gênero Anopheles, mas também o que causa Chagas, o que causa dengue, a febre amarela e a leishmaniose. Então, seria a letra C de casa. Sétima e última questão. A toxoplasmose, que a gente já falei rapidamente, pincelei, mas falei, é chamada por muitas pessoas de doença do gato, porque é o principal transmissor, pelo, urina e fezes. Uma vez que felídeos são hospedeiros definitivos do protozoário causador dessa doença, que é o Toxoplasma gondii. A respeito da toxoplasmose, marque a alternativa incorreta, ou seja, errada, viu, gente? A toxoplasmose, letra A, representa sérios riscos às mulheres grávidas, podendo ocasionar deformidade nos bebês e aborto, ou seja, e também causar o aborto, correto? Tanto pode causar problemas no bebê durante a gestação ou após a gestação, ok? Podendo também causar o aborto, tá correto isso aí, então a gente não vai marcar porque não está errada. A toxoplasmose, letra B, é transmitida apenas pela ingestão de alimentos contaminados. Essa já está errada, mas a gente vê as outras para terminar. Por quê? Porque não é só alimentos contaminados que vai transmitir esse protozoário. Principal vetor, a gente já viu que é o gato, através de pelo, fezes e urina. E não só alimentos contaminados por esse gato, por exemplo. Então, essa já seria uma alternativa de resposta, letra B. Mas vamos ver só por ficar com a consciência tranquila, ver as outras alternativas. C. A toxoplasmose é causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, correto. O protozoário que causa a toxoplasmose é o Toxoplasma gondii, então essa está correta. A toxoplasmose pode ser assintomática ou também apresentar sintomas como febre, manchas e dores no corpo, dificuldades para enxergar, ínguas e lesões na retina. Também está correta essas afirmações aí de sintomas. Ou a pessoa pode ficar assintomática e depois de anos é que desenvolve uma cegueira ou outros problemas, certo? Então, realmente,
A única afirmação errada que tem aí é na letra B, em dizer que a forma de transmissão é só através de alimentos contaminados. Aí quem marcou a letra B está com a alternativa correta. Correta para a resposta, mas no caso é incorreta para o que pede a questão, certo? Então assim, vocês praticaram um pouco e adquiriram, quem fez, né, conhecimento um pouco sobre as doenças causadas por protozoários. Certo? Assim como a gente já viu as viroses, as bacterioses e agora as protooses. Na próxima aula a gente vai dar continuidade para fechar a parte do reino protista com as algas, seguido de exercício para a gente finalizar os protistas e ir para o próximo reino para ver se a gente dá uma adiantadazinha nessas atividades. Tá bom, gente? Também com certeza no conteúdo. Então, cheiro em todos e até a próxima explicação, ok?